Olá, seja bem-vindo ao Conversa de Vendedor. No episódio de hoje nós vamos ter a primeira parte da conversa com o Marcelo Rodrigues. O Marcelo é diretor de marketing e vendas na Hydro, que é a antiga Alcoa, trabalha na área de alumínio. Então segue com a gente que esse papo vai ser muito legal. A gente vai falar sobre relacionamentos duradouros do trabalho nessa primeira parte, né? E também sobre como é feito o planejamento numa grande empresa. Tá? Lembrando que Conversa de Vendedor tem a parceria de CDL Tubarão e CDL Empregos para encontrar o talento certo para sua vaga de emprego. É fácil, é rápido, é grátis, é exclusivo e é para você. Visite cdltubarão.com.br, clique na aba Empregos e encontre mais vagas. E também tem a parceria de Ajet Tubarão, capacitar, empreender e fazer networking. Esse é o nosso negócio. Visite @ajettubarão no Instagram. Segue com a gente e bom vídeo. Olá, seja bem-vindo ao Conversa de Vendedor. O meu convidado de hoje, ele é paulista, nascido em Santo André e tem 49 anos. Desses 49, o Marcelo tem 30 anos de carreira. Ele passou por transformações da empresa que ele começou a carreira, que é a Alcan, se transformou em Alcoa, a Alcoa se transformou em Arconic e hoje ela é Hydro. É a líder norueguesa no segmento de itens e equipamentos para metalurgia. Hoje ele lidera a gestão de vendas e de marketing. O Marcelo é formado como técnico em processo produtivo, é pós-graduado em administração de produção, tem MBA executivo pelo IBMEC e MBA em marketing pela FGV. Marcelo Rodrigues conversa comigo, seja bem-vindo ao Conversa de Vendedor e já começa respondendo para mim. Os relacionamentos longos de trabalho, eles estão cada vez mais escassos? Olá, Eric. Primeiro, obrigado aí pelo convite, tá? Uma satisfação a gente fazer esse bate-papo, essa troca de experiência, né? Acho que isso gera aprendizado para todo mundo. Em relação à sua pergunta, né, dos relacionamentos, eu acho que assim, relacionamentos de longo prazo e duradouros, sustentáveis, tem se tornado cada vez mais difícil, né? Seja como um funcionário, como executivo, inclusive até como parceiros, né, entre empresas, principalmente no nosso caso, onde a gente atua muito, como B2B, né? Então, embora isso tenha sido cada vez mais escasso, difícil, mas isso é algo que eu acredito muito, né? Principalmente se você quer ter um relacionamento duradouro, de longo prazo, né? Eu acredito que isso é fundamental nos dias de hoje, porque isso gera confiança, né? E isso gera parceria, e a gente sempre acredita que a parceria gera benefícios para ambas as partes, né? Então, é o que a gente, pelo menos na empresa que eu trabalho, até pelo modelo de trabalho, pelos valores, né, que a gente tem implementado, essa questão do relacionamento, né, do cuidado, nesse relacionamento ele tem sido fundamental, né, para nós. É legal a gente ver porque geralmente esses relacionamentos longos eles possuem uma trilha, né? Uma trilha de carreira. Você vai crescendo, a empresa vai também se desenvolvendo, você vai aprendendo, crescendo junto com ela. Como você manter um relacionamento tão longo, Marcelo, sem estagnar ele? Né? Sem você cair na rotina, na mesmice, buscando sempre crescer junto com o processo da empresa que está se desenvolvendo? Essa é uma boa pergunta, né? Até para os mais jovens hoje que acabam tendo, até por característica, né, por perfil e pela dinâmica que a gente vê hoje no mercado, as pessoas acabam querendo dar passos de forma muito acelerada, né? Eu falo pela minha carreira, né? Você comentou aí das empresas que eu passei. Eu sempre digo que eu mudei de empresa sem sair da empresa, né? Então, eu comecei como Alcan lá no início, quando eu tinha 17 anos como estagiário, depois passei a ser funcionário, passei numa transição de Alcan para Alcoa, depois Alcoa para Arcone, como você comentou, e há 2 anos como Hydro, né? E eu sempre acreditei que para que você tenha essa carreira, né, duradoura numa empresa, primeiro você não pode estar estagnado, fazendo sempre a mesma coisa, né? Então, eu, na minha carreira, tive a oportunidade de passar por todos os processos dentro da empresa, né? Desde processos de engenharia, de manutenção,
de novos investimentos, toda a área de planejamento, né, toda a área produtiva, qualidade, gestão de processo, desenvolvimento de novos produtos, assistência técnica, né? E durante 8, 9 anos eu tive uma posição como diretor industrial, né? E há 2 anos eu tive um novo desafio, e essa posição que eu estou atuando hoje como diretor comercial e marketing, né? E o que me manteve, né, durante todo esse tempo dentro da empresa foi, obviamente, as oportunidades foram aparecendo, mas, obviamente, que a gente também tem que estar preparado, né? Eu sempre digo para as pessoas mais jovens, o trem para na estação, ele abre a porta e você, se você estiver preparado, você entra, né? Se ele fechar a porta e sair, pode ser que ele não passe novamente ou demore muito tempo para passar. Então, eu tive, assim, o privilégio de, primeiro, de buscar o meu autodesenvolvimento, né? De interagir dentro da organização em todas as áreas, né? Mesmo não sendo a minha área de atuação, né? De uma forma assim bastante colaborativa, né? De entender, de compartilhar conhecimento, de ter o interesse de aprender. Obviamente busquei a minha formação acadêmica também, né? À medida que eu fui avaliando dentro da empresa que as oportunidades iam surgindo, eu fui buscando meu autodesenvolvimento, né? E digo também que eu estava no local certo, na hora certa, com as pessoas certas e as oportunidades surgiram, né? E agora, sim, nesses últimos 2 anos, eu diria que essa minha mudança, né, de uma área industrial para uma área de marketing, área de vendas, ela complementa todo o meu currículo, né, toda essa minha trajetória, porque eu tenho o benefício de ter passado por todos os processos, né? E isso é importante porque isso te dá experiência, te dá bagagem, te dá segurança, né, para que você consiga tratar de todos os temas de igual para igual, né? E hoje eu estou tendo essa oportunidade de trazer as informações de fora do mercado para dentro da empresa e fazer essa interação, né? E eu também tenho o privilégio nesse momento de ser um gestor de uma área de vendas e também da área de marketing, né? E que para mim isso é primordial porque eu entendo que a base da área de vendas ela vem de toda a inteligência de mercado, né? Da área de marketing, né? De mapear o mercado, de entender exatamente onde é que estão as oportunidades, como é que tem sido a abordagem dos nossos concorrentes, né? E aí a gente usa uma série de ferramentas para poder fazer isso, né? Então, o primeiro ponto que eu vejo assim como fundamental, para depois a gente avançar até com os outros temas da nossa conversa, é que é necessário, né, em qualquer empresa, primeiro a gente saber qual é a estratégia, né, da empresa, né? É uma estratégia de diferenciação, uma estratégia de custo, né? Essa é a primeira diretriz. Depois disso, a gente usa algumas ferramentas, como, por exemplo, os 4 P's do marketing, né, para entender a questão de produto, preço, praça, promoção, para entender como é que a gente vai se posicionar. A gente utiliza ferramentas como, por exemplo, uma análise SWOT para poder entender, né, comparado com os nossos concorrentes, quais são as nossas forças, as nossas fraquezas, as nossas ameaças e oportunidades. E a partir daí a gente começa a estruturar uma estratégia da empresa, né, para a partir daí a gente entender como é que a gente vai atuar no mercado, como é que a gente vai organizar a área comercial, quais são os indicadores, né, que a gente vai fazer gestão para avaliar a eficácia dessa estratégia, né? Então, é assim que a gente tem procurado trabalhar, né? Legal. Você falou para mim assim dessa questão do conhecimento de todas as áreas, né? Quando você chega na área de vendas, né, que você coordena hoje essa área de vendas e marketing, é muito importante você ter o conhecimento de todo o teu processo produtivo, que isso vai te ajudar em vários setores, em vários segmentos, né? Tanto na negociação, quanto no entender também quais são os gargalos em alguma parte do processo, ou o que dá realmente para ser feito, porque às vezes o vendedor ele não tem essa visão de dentro da fábrica, ele não sabe o porquê que não dá para ser feito aquilo ali, e isso para mim tem 2 problemas. O primeiro é quando você não respeita o limite da empresa, né, em algum sentido, e outro quando você não consegue passar isso para o teu cliente, ele também não vai saber o porquê disso. Então vai faltar informação em alguma parte desse processo. Isso é muito importante. E aí você falou de outra coisa que me chamou muita atenção, que é a interação entre setores e principalmente a interação entre vendas e marketing. Eu conversei
na semana passada com a Ana. A Ana Durante, ela é gestora de marketing numa empresa aqui em Tubarão, e uma das minhas perguntas foi essa. Você acha que, porque o marketing vem antes da venda e vem depois também, né? Se você parar para pensar, né? Ela está antes e está depois do processo da venda. Você acha que a gente está caminhando muito devagar na interação entre esses setores, que a inteligência de marketing ainda é muito pouco utilizada? Ou você acha que já está muito evoluído nesse processo? Eu acho que de maneira geral, eu acho que depende muito do perfil e da característica da empresa, né? O que a gente normalmente vê é que as grandes companhias, normalmente elas têm por trás uma área de apoio de marketing bastante estruturada, né? Agora, a gente vê também pequenos empresários, né, que acabam, talvez no início, né, bypassando essas etapas, né? Mas para mim, assim, eu quando assumi essa posição, o primeiro desafio, né, que eu recebi foi o seguinte, né, a gente precisa, já sabendo que a gente é uma empresa onde a gente tem uma estratégia de diferenciação, a gente precisa efetivamente colocar isso em prática, né? Mas não quer dizer que se você tem uma estratégia de diferenciação, você também não precisa continuar trabalhando continuamente em melhorar seus processos, aumentar a produtividade, ter um custo mais competitivo, né? Então, assim, eu de maneira geral, assim, o que eu vejo é que as grandes empresas normalmente têm esse processo estruturado, organizado, né? E as médias e pequenas empresas, assim, óbvio, existem exceções, mas o que eu percebo é que muitas vezes as empresas menores ou os seus executivos acabam entendendo o marketing como uma área que gera despesa, né? Eu vejo isso de uma forma totalmente diferente. Eu vejo que o marketing é uma área extremamente estratégica e que o investimento em marketing, ele é de fato um investimento, né? Não é um custo ou uma despesa, né? Então, assim, respondendo sua pergunta, acho que depende muito de cada empresa, né? Depende muito da mentalidade dos gestores ou de empresas menores do próprio dono, né? De encarar isso como algo que seja realmente uma base, né? Para que ele tenha sucesso e tenha sustentabilidade, né? Porque, assim, é comum a gente ver algumas empresas, no curto prazo, indo para o mercado, tendo um bom produto, tendo bons resultados financeiros, né? Mas aí você vê também que esse processo ele acaba não tendo continuidade, né? E por que isso muitas vezes acaba acontecendo? Porque eu acho que faltou a base, né? Desses pilares, que é você realmente entender, né? Qual que é a necessidade do mercado, quais são as dores dos nossos clientes, como é que é a atuação dos nossos concorrentes, né? Acompanhar esse movimento da concorrência, porque muitas vezes você pode estar numa situação de oceano azul, né? Tudo indo bem, você está numa situação tranquila, e daqui a pouco vem um concorrente que acaba te passando, né? Então, acompanhar e monitorar todo esse movimento do mercado, ele é fundamental, né? E aí existem indicadores para isso, né? A gente entender, por exemplo, qual é a nossa participação no mercado, que é o que a gente chama de market share, como é que tem sido a atuação da concorrência, né? Acompanhar, que é uma ferramenta que a gente usa, que é fazer shopping de preços, né? Para comparar como é que está o movimento da concorrência. E o marketing vem em paralelo para te trazer, inclusive, a questão da inovação, né? Porque eu posso estar numa situação no curto prazo muito boa, mas se eu não caminhar paralelo a isso, trazendo inovação, trazendo inteligência e acompanhando todo esse movimento de mercado, daqui a pouco eu acabo ficando para trás, né? E nessa questão de inovação, é importante ser vanguarda no segmento? Você acha que é importante ser vanguardista no segmento? Ou você esperar a, você esperar o movimento do mercado e para depois reagir, talvez seja mais interessante? Não, eu sou da seguinte opinião, acho que é pior, né? Acho que se você esperar o movimento da concorrência, pode ser que você vá perder o time, né? Nós, por exemplo, nós atuamos em segmentos distintos, né? E cada segmento tem uma dinâmica de mercado e concorrentes distintos também, né? Por exemplo, num segmento automotivo, a gente tem sim algumas que a gente chama de capabilities, né? Que é a capacidade de processo, de recurso, né? Para poder trazer alguma diferenciação para os clientes.
tem uma dinâmica, por exemplo, da gente ter um nível de relacionamento com grandes players no mercado é muito alto, né? Por exemplo, tem sistemistas que atendem montadoras, que a gente atende, né, esses sistemistas, e aí você tem um relacionamento onde, por exemplo, você firma lá um contrato de longo prazo, né, para a nossa segurança e para a segurança também dos nossos parceiros. É uma dinâmica muito mais assim de alto nível, né? Principalmente nós não temos vários concorrentes nesse setor, né? Pelo nível de expertise que é necessário. Mas a gente tem outros segmentos, por exemplo, como o segmento industrial, onde a gente atende, por exemplo, os segmentos de indústria elétrica, de máquinas, equipamentos, de bens e consumos, né? E outros segmentos onde vários clientes ou produtos eles acabam indo para um nicho de mercado que é o que a gente chama de commodity, né? E aí nesse nicho de mercado de commodity você acaba tendo vários concorrentes pequenos, né? Com estruturas diferentes, com valores diferentes, etc. Que é o que eu tenho assumido desde o início que eu assumi essa posição, é a gente desenhar uma estratégia onde eu cada vez mais eu seja menos dependente, né, dessa carteira e paralelo a isso, junto com a área de inovação, de marketing, desenvolvimento de produto, a gente vá desenvolvendo outras alternativas de maior valor agregado e à medida que eu vou crescendo na inovação, eu vou reduzindo a minha dependência naquela carteira do commodity, né? Pra você ter uma ideia, hoje eu vou te falar que 30%, 40% da nossa carteira hoje é de commodity e 50%, 60% já são produtos já de maior valor agregado, né? Que é o que a gente tem buscado, porque de certa forma a gente vai criando uma barreira de entrada, né? Para os concorrentes que a gente acaba tendo no mercado, o que traz para a gente um nível de rentabilidade maior, uma barreira de entrada maior, né? O que se sustenta olhando para o médio e longo prazo. Então, respondendo a sua pergunta, essa questão da inovação, etc., no nosso caso, a gente tem que sair na frente, né? Porque se o cliente chegar na frente, a gente vai perder o time, e principalmente no setor automotivo que eu comentei, onde você tem, você vai fazer o desenvolvimento, por exemplo, com uma montadora, né? No sistema de refrigeração, por exemplo, do carro, etc. Quando a montadora faz isso, você tem todo um processo de qualificação, né, de homologação de produtos, de homologação de fornecedores, e se você perder o time, você só vai pegar essa janela de novo depois de 4, 5 anos, né, quando ele tiver uma substituição do produto, né? Então, essa questão da inovação para nós ela é fundamental, a gente tem que sempre ficar sendo pioneiro nesse sentido. Só para finalizar aqui, Eric, a gente atua também no outro segmento, que é o segmento de construção civil, né? E nesse segmento, a gente não só oferece para o mercado um perfil de alumínio, né? A gente tem toda uma área de engenharia e inovação, onde a gente oferece para o mercado todo o sistema de construção civil, né? Se você pegar aqueles grandes empreendimentos de fachadas, toda a parte de fechamento de vão, de janelas, portas de varanda, né? De sacada, etc., a gente desenvolve linhas próprias, né? E no desenvolvimento dessas linhas próprias, a gente gera inovação e tem todo um processo, né, de qualificação, de certificação de produto, como, por exemplo, de pressão de vento, de diminuição de ruído, pressão de ar, né, que você tem que ter todo o produto homologado, testado, e aí a gente oferece para o mercado esse conjunto do sistema, e quando a gente faz esse desenvolvimento, uma maneira que a gente faz a inovação se proteger é você defender algumas patentes desses desenvolvimentos, tá? Então, a gente traz soluções inovadoras, a gente emite as patentes, que é uma forma da gente se proteger também, porque nesse segmento era muito comum, alguns anos atrás, as pequenas empresas copiarem os seus produtos, como você não tinha patente, daqui a pouco ele tem a mesma oferta que você, um preço muito menor, porque ele não teve todo o investimento em estrutura técnica, toda a parte de desenvolvimento de ferramental, testes de laboratório, homologação de produto, etc., né? E, então, assim, a gente precisa ser pioneiro nesse segmento, a gente precisa sair na frente, mas, sobretudo, a gente precisa, através das patentes, se proteger, né, contra a pirataria, tá? Legal. É legal que você conseguir traduzir isso para o mercado, para o mais comum, para você pensar de maneira mais comum, mais simplista, né? É você apostar no mix de produtos para rentabilizar
e apostar na pulverização de mercado para você também não ficar na mão de um, dois, três players só, né? Os maiores da tua carteira, geralmente. Isso é uma coisa que eu costumo falar muito, assim. Se você foca no mix e no pulverizado, você não tem como ficar mal nunca, porque se você tem uma estratégia de venda mais enxuta, se alguém deixar de comprar em algum momento, você está na roça. Né? Tropeçou, um cliente tropeçou ali em algum momento, a tua estratégia do mês vai para vala junto, porque é muito difícil você fazer essa concentração e esperar que o cara nunca vai ter um problema, né? Então, a partir do momento que você tem, sei lá, um, dois, três produtos que você vende sempre para o cara, beleza, você vai garantir valor, você vai garantir, depende, no caso do vendedor, vai garantir, às vezes a meta dele tá 50, começa o mês 50% da meta batida, mas um mês aquele cliente vai passar mal. E aí vai ser onde ele vai ter que rever a estratégia. Então, quando você constrói essa base no pulverizado, estou falando do dia a dia, né? Você constrói essa base no pulverizado, você tem uma carteira muito mais robusta. Você tem uma carteira e que gera mais valor, né? Onde você está apostando em diferenciação realmente. Então é onde você dá, entre aspas, menos desconto para vender. É onde você vende o teu produto e não o preço dele. É muito legal isso. E aí você falou dessa questão do caminhar do marketing, né? E de toda essa informação que o marketing dá, né? Essa pré-informação para você fazer essa construção. Você falou também bastante em análise de mercado. Aí eu queria entrar num tema bem específico. Eu queria falar sobre a construção das metas. Quais os principais... Lógico, é uma série, é uma gama de fatores, né? E isso também é revisto provavelmente no planejamento anual com o passar dos meses, né? Conforme também os cenários podem ir mudando com o passar dos meses. Mas para mim que sou vendedor e estou na ponta do processo, que às vezes não entendo o que me é proposto como meta, quais fatores são levados em consideração quando você vai planejar uma meta de vendas, por exemplo? Você pensa no que a empresa quer chegar, você cruza isso com o que a empresa já chegou, tem também uma margem para o financeiro da empresa para entregar essa questão de saúde. Como é que funciona essa construção? É uma combinação de fatores, né? Acho que tudo começa primeiro com a questão da sua estratégia, que foi o que eu comentei lá no início, né? Porque se você tem uma estratégia de diferenciação, as metas comerciais, elas precisam conversar com isso, né? Porque se você, por exemplo, tem um portfólio de produtos lá, desde produtos mais standard até produtos mais premium, né? Obviamente, uma das metas que o time de vendas vai ter é cada vez mais você trazer negócios de produtos premium, onde você tem maior valor agregado e com certeza você tem uma maior rentabilidade, né? Então, esse é um ponto. Se você tem uma estratégia de custo, você basicamente vai trabalhar em volume, né? Então, assim, o grande trabalho vai ser sempre volume. Uma coisa que a gente sempre busca fazer, e isso é uma linguagem muito usada no mercado, né? Que a gente sempre estabeleceu o que a gente chama de meta SMART, né? Que são as metas que são específicas, né? Ou seja, ela tem que ser muito clara, não pode ser uma meta generalizada, né? Então, tem que ser uma meta muito específica. Ela tem que ser uma meta mensurável, né? Ela tem que ter condições de você medir, né, e quantificar tudo isso. Ela tem que ser atingível, né? Porque senão você já vai, por exemplo, eu digo pessoal, né? Você já vai para o jogo perdendo 5-0, né? E aí, assim, que motivação que você vai gerar para o time de vendas se você já tem uma meta que, historicamente, era 50 e você tem uma meta lá de 80, né? Então, tem que ter um racional por trás disso, né? E tem uma coisa que eu na minha carreira eu aprendi muito, né? Eu sempre digo para o pessoal que o papel aceita tudo, né? Então é muito simples você fazer um plano, fazer um planejamento, colocar no papel, mas mais importante do que a meta em si é o racional que está por trás dessa meta para poder suportar o atingimento da mesma, né? Então, quando a gente fala aqui da meta Smart, a gente está falando isso. Então, tem que ser uma meta realmente que a gente tenha condições de entregar. Ela precisa ser desafiadora, né?
mas ela precisa ser atingível. Ela precisa ser relevante, né? Precisa fazer sentido, foi o que eu comentei no início, né? Ela conversa com o quê? Conversa com a estratégia, conversa com o mercado, né? E tem que ser temporal, a gente tem que medir essa meta de tempos em tempos, então isso tem que estar combinado, né? Qual é a meta? Ela é semanal, ela é diária, ela é mensal, ela é trimestral, anual, né? Enfim, como é que a gente mede, né? Na medida do tempo, como é que a gente faz a aferição, né? Do resultado de tudo isso, tá? Como é que a gente normalmente trabalha? Primeiro, as nossas metas estão muito alinhadas com a nossa estratégia, né? Que é de diferenciação, tá? Então, o primeiro ponto, assim, você tem metas de volume, né? No nosso caso, a gente fala em toneladas, né? A gente vende toneladas, quilos de alumínio. Você tem metas, por exemplo, de margem, né? Mas nós temos também metas de mix de produto, tá? Então, por exemplo, quanto mais valor agregado eu tenho no produto que eu estou oferecendo para o mercado, melhor é avaliado o nosso time de vendas. Até porque, automaticamente, quando ele avança, né, em levar para o mercado uma proposta de maior valor agregado, automaticamente ele já está melhorando a margem dele e a rentabilidade da companhia. Então, deixa eu te dar um exemplo, né? No passado, por exemplo, a maioria dos produtos que a gente vendia barra de perfil de alumínio, né? E a gente foi aprendendo de que se a gente continuasse nessa estratégia, a gente ia morrer, né? No meio do caminho. Então, a gente foi entendendo que era importante a gente ir gerando valor agregado nesse processo. Hoje, por exemplo, nós temos clientes que a gente estuda o perfil, produz a barra do perfil, faz todo o processo de usinagem, de estampagem, de solda, e a gente entrega, por exemplo, um produto, uma peça, onde o cliente chega lá e ele só monta, né? No passado, ele fazia isso in-house, ou ele terceirizava esse processo, e a gente começou a fazer isso internamente, né? E aí vieram investimentos em equipamentos, etc., equipe técnica, para você poder avançar na cadeia, né? Então, voltando à questão da meta, então, vamos lá, falei do volume, falei da margem, falei do mix, né? A gente tem um suporte muito grande da área de marketing, né, que está sobre a minha gestão, e a gente trabalhar na prospecção de novos leads, né? Então, a área de marketing faz todo o mapeamento, estudo de mercado, junto com o suporte da equipe de vendas, e a gente define lá novos leads para poder alimentar o time de vendas, porque além da responsabilidade que ele tem de reter os clientes que a gente já tem na carteira, ele também tem uma responsabilidade de prospectar novos clientes, né? E aí essa informação ela vem através do marketing, e o nosso time de vendas ele tem uma meta lá de conversão dos novos leads que ele tem recebido, tá? E esses novos leads, como ele passa pelo filtro da área de marketing, ele sempre vai estar relacionado com a nossa estratégia. Então, não adianta o vendedor fazer um lead e trazer um novo cliente que está desalinhado com a estratégia que a gente tem trabalhado, que é de diferenciação, né? Então, uma coisa ela vai conversando com a outra, né? Aí você tem outras metas que normalmente a gente não usa, né? Que é a questão de ticket médio. A gente tem uma meta que aí não é do vendedor, mas ela é nossa como equipe, e que também está ligado com um desafio da equipe de marketing, que é o market share, né? Então, a gente mede esses indicadores, mensalmente numa reunião de gestão que a gente tem, a gente passa por esses indicadores, né? Para entender como é que está o nosso posicionamento junto ao mercado, porque essa gestão ela é fundamental, porque você não pode, depois de 1 ano, 2 anos, descobrir que seu share era 50, caiu para 10 e ninguém descobriu isso, né? Então, a gente monitora isso mensalmente, e todos esses indicadores que eu estou comentando do time comercial, eu pessoalmente tenho uma reunião com toda a equipe de vendas, né? Aí eu faço isso segmentado para cada um dos segmentos que a gente falou, onde cada vendedor ele apresenta o resultado do mês anterior, de qual foi a sua performance, né? Então, como é que foi sua margem, como é que foi seu mix, como é que foi o seu volume, e traz para a gente também o seguinte, né? Quais são as ações que nós, enquanto empresa, temos em conjunto, e o time de marketing participa em conjunto dessa reunião, né? Que ação que a gente pode implementar para poder, por exemplo, mitigar um posicionamento, por exemplo, do concorrente, etc., que a equipe de marketing pode ajudar,
se tem alguma decisão mais estratégica que a gente precisa fazer em conjunto, né? E a gente sai dessas reuniões sempre com um plano de ação. Aí no mês seguinte a gente começa, faz o follow-up daquilo que ficou pendente do mês anterior e mensalmente a gente mantém tudo isso vivo, né? E esses são indicadores que depois fazem parte da remuneração variável do time de vendas. Tá? Legal.